Queridos, nós vamos adiantar um pouco para a gente aproveitar mais o tempo, amém? Gostaria que os irmãos se acomodassem. Eu sou Giovanni Rodrigues, lá de Fortaleza, no Ceará, casado com a Wanda, uma figuraça, que nos deu 3 filhos, temos 3 netos, e em 2018, na Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, como é chamado, faremos 25 anos de casado. Pastoreamos o rebanho do Senhor ali no Ministério Porta Aberta, igreja em Fortaleza, e também a Missão Sertões, que começou como um trabalho de missões da igreja e acabou se tornando hoje uma missão como um braço separado da igreja, onde nós temos uma base missionária a 230 quilômetros de Fortaleza, no sertão do Ceará, no centro do Ceará, onde nós temos, desde 2012, trabalhado com a visão de implantação de igrejas em áreas isoladas do sertão. Não trabalhamos em cidades, não implantamos igreja onde já tem a igreja, somente em regiões que não tem igreja. E hoje estamos trabalhando em 26 comunidades, 17 delas fomos as primeiras pessoas, nossa equipe foram as primeiras pessoas que fizeram culto ou evangelismo nestas comunidades. E tenho um compromisso com aquele povo, de aonde nós chegarmos, falarmos sobre eles. Deus tem revelado muito do seu amor e nos ensinado muito através daquele povo do sertão. E eu tenho um compromisso com eles, de onde eu for falar sobre eles. E em outros momentos vamos falar mais. Eu sou um apaixonado por aquilo que Deus está fazendo e nos permitindo participar daquilo que Ele está fazendo ali. Estou vendo ali Lauro. Lauro é discípulo do pastor Célio, lá da Presbiteriana Renovada de Alto Araguaia. E foram uma equipe de quantos, Lauro, lá da igreja? Acho que uns 12, participar de um treinamento que nós fazemos no mês de janeiro. São 10 dias lá no sertão. A única maneira que eu posso descrever é uma experiência para a vida toda. Não tem como você permanecer a mesma pessoa depois de ir ali, botar os pés naquela terra, lá onde o filho chora e a mãe não sabe. Lá nós toca o terror para valer mesmo. Mas, por outro lado, eu garanto 2 coisas a você. É a única forma, é como eu descrevo o que acontece durante aqueles treinamentos. Eu faço 2 afirmações. Uma, eu já disse, é uma experiência para a vida toda. A outra, você vai encontrar pessoalmente com Jesus naquelas veredas ali do sertão. Isso eu lhe asseguro, pessoalmente. Vai ter um momento que você vai dizer assim, era ele. Foi ele, eu encontrei com ele. Isso eu lhe asseguro. E Deus tem feito grandes coisas. Desde 2012, o Nordeste, principalmente o sertão, tem enfrentado uma seca que perdura desde 2012. E pela misericórdia de Deus temos ali perfurado alguns poços. E hoje aproximadamente 1.500 famílias são abastecidas diretamente dos poços, diariamente, dos poços que o Senhor nos permitiu perfurar ali. E quero já ir para um outro ponto aqui, porque nossa luta será contra o relógio, porque tem muita coisa. Eu já soube que o Bertelli já está chegando por ali, então não quero me adiantar muito. Primeiro, estamos felizes, porque a gente junta um maluco meio sonhador e senta com outro, e a gente, ano passado, conversando sobre o que poderia dar se a gente começasse a reunir, e o pastor Rafael trouxe a ideia, a gente sentou com o Luciano, e daí a pouco a gente estava reunido com os pastores ano passado, e daquilo que Deus fez no ano passado com um grupo de pastores que conseguimos reunir, temos testemunhos tremendos de restauração, de ânimo, de força para caminhar novamente, uma milha a mais. E
Sinceramente, irmãos, eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas ao Senhor Jesus por todos esses líderes que estão aqui. Eu sei que cada um aqui teria razões para não estar aqui na sua cidade, no seu estado, na sua igreja, na sua família. Certamente teriam compromissos, mas o Senhor te trouxe a este lugar e certamente nesses dias tem algo extraordinário para tratar com você. Minha incumbência nesse papel, eu tinha tantas coisas, irmãos, para compartilhar. Apesar do pouco tempo, pastor Giovanni, também outro Giovanni Zimmermann, é de 74, a ano da conversão. Eu também sou de 74, mas é o ano que eu nasci, né? Então, eu sou de 74, mas é o ano que eu nasci. Temos 23 anos de fé e há 19 anos a incumbência de apacentar rebanho do Senhor, implantando igrejas. Me considero ainda uma criança, tentando aprender, errando e acertando e buscando em Deus acertar mais do que errar. Mas queremos compartilhar algumas coisas e são tantas as que gostaríamos de compartilhar e uma delas eu considero fundamental, indispensável em todos os momentos que nós temos a oportunidade de compartilhar com líderes. Quem aqui já viveu ou está vivendo atualmente a experiência de apacentar, de cuidar de pessoas? Por favor, levante sua mão. Pastor de igreja, pastor de rebanho, por gentileza. É só para eu ter uma noção. Amém. Glória a Deus. O que nós vamos compartilhar, e eu vou tentar ser bem breve, porque eu gostaria de... Essa palavra que nós vamos ministrar, ela faz parte de uma conferência de 4 ministrações. São 3 dias. É uma palavra que Deus nos deu em 2010, e nós temos percorrido a igreja, a nação inteira, as Américas, compartilhando essa palavra com a igreja. E eu vou tentar resumir esta palavra de hoje, que ela é fundamental. São 2h30 de ministração, e eu gostaria de tentar resumi-la em 1h30. Amém? Então, nós vamos, de certa forma, em alguns momentos, literalmente, correr, tá bom? Então, nós vamos tentar abreviar 2h30 de ministração para 1h30. Antes de fazer a leitura, eu sempre conto, e o que eu vou contar é simplesmente uma experiência pessoal. Experiência pessoal não serve como base para ensino, para doutrina, mas é simplesmente para entender o porquê de compartilhar isso. E também não é para tentar dar um ar de maior espiritualidade ao que vamos compartilhar. Em 2010, janeiro de 2010, o Senhor falou comigo num momento que eu estava em oração, e Ele disse: inclina o teu coração a orar pela igreja brasileira. E nós passamos a orar. Em março de 2010, uma madrugada, 1h30 da manhã, eu estava deitado ao lado da minha esposa, quando o Senhor falou comigo: levante, porque eu tenho algo para falar com você. Eu falei para minha esposa, disse: olha, se eu demorar, não se preocupe, Deus disse que tem algo para tratar comigo. Eu pensei, como pastor de igreja local, que também sou, que era uma palavra para eu pregar no domingo. Então eu fui para a sala da minha casa, me debrucei sobre o material que eu levei ali, Bíblia e material para anotação, e eu me debrucei e fiquei orando, aguardando ali, adorando a Deus, aguardando o que o Espírito Santo iria ministrar no meu coração. Então, Deus, pela sua misericórdia, tem nos usado de muitas formas, mas uma das formas mais raras de Deus mostrar alguma coisa é por meio de visão. E numa visão, naquela madrugada, Deus me mostrou o seguinte: eu via templos com equipamentos e cadeiras tudo revirado, e eu via pessoas ajoelhadas, eu via pessoas deitadas com o rosto no chão, eu via pessoas sentadas. Elas choravam e elas tinham uma dor muito forte, muito aguda no coração, no peito, essa dor, e literalmente tiraram aqui, põe só um pouquinho para mim, por favor. E literalmente aquela dor eu sentia lá na sala da minha casa, e eu chorava muito, como choravam as pessoas que estavam na visão. E aquelas pessoas choravam e diziam assim: eu nunca mais coloco meus pés dentro de uma igreja. Outras, chorando, ajoelhadas, sentadas, diziam: eu jamais volto a pastorear uma igreja. E no mesmo instante, aquilo que eu estava vendo em templos com equipamentos e cadeiras reviradas, pessoas jogadas, eu passei a ver dentro de casas, pessoas sentadas,
ajoelhadas, deitadas, com aquela mesma dor, com aquela mesma angústia, com o mesmo choro, e eu chorava muito enquanto eu via isso. E elas diziam a mesma coisa: nunca mais eu coloco meus pés dentro de uma igreja. E outros diziam assim: eu jamais volto a pastorear uma igreja novamente. Então o Senhor falou assim comigo: o que você está vendo não é algo do passado, mas é algo que está diante dos meus olhos agora. Eu entendi então que aquilo era literal. Que em alguns lugares aquelas pessoas estavam com aquela dor, com aquela angústia, com aquele choro, e dizendo aquelas palavras. Então o Senhor falou comigo o seguinte: eu vou te mostrar a ação do espírito de Jezabel. Eu vou te mostrar como o diabo divide uma igreja, e eu vou te levar pelo Brasil para que tu compartilhe essa palavra. Repito, o que eu estou lhe contando não é para tentar dar um ar de maior espiritualidade ao que nós vamos compartilhar, é simplesmente compartilhando essa experiência. E ali o Senhor me levou para um texto, que é um texto que nós vamos usar agora. E Ele começou a falar comigo nesse texto muitas coisas. E eu comecei a escrever, quase 2 da manhã, quando eu comecei a escrever. Eu terminei, eram 7 horas da manhã, as 4 ministrações que se tornaram essa conferência. Na mesma semana, no final de semana, pastor William Prata, do Ministério Tomados pela Glória, me telefona e diz: Giovanni, eu não sei o que Deus falou contigo aí em Fortaleza, mas Deus me disse para te telefonar, para tu vir ministrar essa palavra aqui na igreja. E naquele mesmo final de semana eu estava ministrando aquela palavra lá em Brasília, e desde então, de março de 2010 até hoje, nós temos percorrido o país inteiro e algumas nações compartilhando essa palavra. Então, para aqueles que já viveram essa experiência de pastorear, ou para aqueles que estão vivendo, ou para aqueles que pretendem viver, eu creio que o que Deus tem a trazer em termos de identificação, primeiramente. Essa palavra de hoje ela é somente uma palavra de identificação. Eu gostaria de fazer um pedido, principalmente aos pastores. Não ouça com a intenção de pregar na sua igreja. Não tenha essa preocupação primária no seu coração. Tenha simplesmente a preocupação de ouvir e discernir. E busque testificar no seu espírito se aquilo que eu estou compartilhando é de Deus, condiz com a sua realidade, com a realidade da igreja. Por que eu peço isso? Porque muitas vezes nós pastores já ouvimos com a intenção de como que eu vou transmitir isso para a igreja que eu pastoreio. O ideal é que nós compartilhássemos essa palavra que eu vou compartilhar agora com todos os membros e congregados lá da sua igreja, junto com você, presente, porque alinharia a autoridade, sua autoridade, traria eles para debaixo da sua autoridade e trataria muita coisa, porque eles iriam adquirir entendimento. Então, esse pedido, vamos para o texto. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, versículo 1. E está escrito: passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi ao palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote, de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se e questionou: por que estáis tão chateada a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque eu falei a Nabote, o jezreelita, vende-me a tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te e come e alegra o teu coração, eu mesma te darei a vinha de Nabote, de Jezreel, em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com selo real, enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade, e nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo.
Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo. Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei, em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo o que estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram tempo de jejum, expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde, mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou a Acabe: Levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, jezreelita, o qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se, dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Amém? Eu quis fazer essa leitura mais extensa para que durante a ministração nós não nos detivéssemos fazendo a leitura do texto, mas simplesmente citando em determinados pontos, para que a gente com isso ganhe também mais tempo. Amém? Quando nós citamos hoje a palavra Jezabel dentro de uma igreja, qual é o primeiro pensamento que vem nas pessoas ou associam ao quê? Adultério, perversão na área sexual, uma ação desse tipo. De agora em diante, eu gostaria de que você trouxesse à mente, quando eu citar a ação de Jezabel, ou o espírito de Jezabel, entenda o seguinte: nós não estaremos fazendo menção a um demônio que pode tomar o corpo de uma pessoa e no nome de Jesus você pode ir lá e expulsar, porque no nome de Jesus tem que sair e acabou a conversa. De agora em diante, quando nós citarmos a ação de Jezabel, o espírito de Jezabel, entenda aquilo que está em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne e sangue, ou sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Quando nós nos referimos a essa ação, não nos referimos a um demônio, mas uma ação de forças espirituais, que envolvem principados, potestades, dominadores, governos, cada um com uma ação muito específica. Até o momento, isso aqui eu chamo sempre de uma linha de raciocínio, para depois estabelecermos um pano de fundo, para então entendermos de fato como que essa ação acontece na prática dentro de uma igreja. Então, sempre que nós citarmos a ação de Jezabel, entenda que nós estaremos fazendo menção de uma ação progressiva, organizada, que tem um objetivo muito claro, muito específico. Como eu disse, em alguns momentos eu preciso hoje abreviar, correr um pouco, para a gente, na medida do possível, sem perca, para a gente seguir. Amém? Quando esta ação vai se instalar em uma igreja, ela leva de 6 meses a 2 anos para se instalar. E ela pode permanecer ali por muito tempo, ou até o final, com 2 coisas acontecendo. Quando uma igreja está sofrendo um ataque desta ação, e ainda estamos na linha de raciocínio, 2 coisas fatalmente ocorrerão com essa igreja que estiver sofrendo o ataque que nós chamamos de ação do espírito de Jezabel. Primeiro, ela vai parar de crescer. Isso aqui é matéria. Se nós voltarmos aqui daqui a 1 ano, isso aqui estará desse tamanho ou menor, porque ela pode se decompor, pode quebrar. Igreja não é uma matéria, igreja é um corpo. Tudo que é vivo, cresce. O natural para a igreja é que ela cresça. Então, quando uma igreja, me referindo à igreja local, quando ela está sofrendo o ataque desta ação, a primeira coisa que ela vai sofrer, ela vai parar de crescer. Veja bem, não é que ela para de ganhar pessoas. Olhe para cá, por favor. Esta ação, ela se repete em ciclos, que pode se extinguir somente com a extinção da igreja. Ou pode permanecer lá por décadas. Ela ganha a alma, ganha, e algo acontece lá dentro e um grupo de pessoas sai. Aí passa um tempo recuperando, ganha alma, ganha, e algo acontece lá dentro e um grupo de pessoas sai, ou acontece alguma divisão e ela ganha alma, ganha. Veja bem, ela não parou de ganhar almas, ela parou de crescer.
Eu digo que se nós não atrapalharmos o Espírito Santo, nós já estamos trabalhando demais, já estamos fazendo muita coisa. Se nós não atrapalharmos o Espírito Santo, a igreja vai crescer. Primeira coisa que ocorre com uma igreja, ela para de crescer. Normalmente, a saída das pessoas sempre estarão ligadas às mesmas ações, direta ou indiretamente. Quando você vai na raiz, aquelas mesmas pessoas, mais adiante a gente vai chegar na identificação das pessoas, essas pessoas estarão ligadas àqueles acontecimentos que acabou levando pessoas a saírem da igreja. A segunda coisa que vai acontecer com uma igreja que esteja sofrendo o ataque desta ação, que nós chamamos de ação do Espírito de Jezabel, primeiro, para de crescer. Segundo, começam os processos de divisão dentro daquela igreja. Lá no Nordeste a gente chama de panelinha. Começa a surgir as panelinhas dentro da igreja. Depois essas panelinhas se multiplicam e começam as facções. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo, meu filho. Não, eu estou com o pastor, não, eu estou com fulano. E primeiro, esses pequenos que nós chamamos de panelinha, depois facções e até processo de divisão em que um grupo sai ou tentam tirar o pastor ou expulsam o pastor. Você não tem noção de 2010 para cá. Talvez já tenha passado de 200 de vezes que nós ministramos essa palavra. Você não tem noção do que nós já ouvimos de acontecimento dentro de igreja, de processo de divisão. Quando essa ação, entenda, uma ação de principado, potestades, forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais, se instala dentro da igreja. Agora, vou pular um pouco e já ir para uma pergunta. Como que uma ação de principado, potestade, dominadores, forças espirituais do mal, conseguem entrar no meio de uma igreja de crente, que fala língua, que canta, que pula, que faz aviãozinho, que faz... Como é que uma ação de principado, potestade, dominadores, uma ação progressiva e organizada, consegue entrar numa igreja de crente, usar crente para destruir outro crente e destruir a igreja de crente? Como que isso é possível, irmão? O Senhor me fez algumas perguntas naquela madrugada de março de 2010. Ele perguntou assim: Giovanni, tu sabe como era a ação contra a igreja brasileira há até 60, 50 anos atrás? E obviamente, com a minha juventude, eu disse, não sei. Ele falou assim: até 60, 50 anos atrás, a ação do diabo contra a igreja no Brasil era para impedir que as pessoas entrassem na igreja. E socialmente falando, eu posso falar pelo Nordeste, socialmente falando, até 60, 50 anos atrás, era um péssimo negócio ser crente no Nordeste. Porque se você chegasse em casa até 50 anos atrás dizendo, pai, eu sou crente, seu pai lhe expulsaria de casa. Se você morasse nas terras de um fazendeiro, você seria expulso. O padre lhe obrigava a sair da cidade, o comércio não venderia para você, seu filho não seria aceito na escola, porque havia uma ação contra a igreja na nação para impedir que as pessoas entrassem na igreja. Até 20, 15 anos atrás, a ação era para fazer com que as pessoas saíssem da igreja. E quem faz evangelismo pessoal, ou quem já está no batente desde aquela época, sabe. Como é impressionante a quantidade de pessoas que confessaram a Cristo 1 ano, 2 anos, eles se afastam e voltam, mas é impressionante a quantidade de pessoas que estão afastadas do Evangelho de 15, 20 anos, 25 anos atrás, e que eles não conseguem voltar para o Evangelho, porque eles foram vítima de uma ação contra a igreja na nação, que era para fazer com que as pessoas saíssem da igreja. Até 50 anos atrás, o diabo contra a igreja brasileira queria impedir que as pessoas entrassem. Até 15 anos atrás, fazer com que as pessoas saíssem. E hoje, o diabo não está nem aí se alguém entra ou sai da igreja. Ele não está trabalhando para tirar as pessoas da igreja, muito menos para impedir que as pessoas entrem nela. A ação, e entenda, forças espirituais do mal, agindo de forma organizada e progressiva, com um objetivo claro, específico. A ação hoje não é para impedir que entre ou fazer com que saia. O diabo só precisa que dentro da igreja os crentes vivam quebrando princípios e eles estarão dentro da igreja indo direto para o inferno. Porque os princípios de Deus são eternos, imutáveis e inegociáveis.
O mundo espiritual, o reino de Deus, cada uma dessas coisas aqui levaria muito tempo, irmãos, para a gente esmiuçar. O mundo espiritual é regido verticalmente por princípios. Tudo que Deus fez no passado, tudo que Ele está fazendo agora, e tudo que Ele ainda vai fazer, fez, faz e fará, regido pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Jamais Deus vai quebrar um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Você pode morrer de orar, de jejuar, para que Deus quebre, Ele não quebra. E se eu fizer aquele olhinho do gato de botas do filme Shrek para Deus ficar com pena de mim? Vai ficar com o olhão lá do gato de botas e Deus não vai mudar. Os princípios de Deus são eternos, imutáveis e inegociáveis. Veja bem, estamos na construção ainda da resposta à pergunta como que uma ação de principados, potestades, dominadores, governos consegue entrar no meio da igreja de crente e destruir crente. Tudo isso aqui é só para responder essa pergunta. Fortalezas na mente são sofismas, entendimentos, que vão gerar convicções, que vão moldar comportamento, que vão determinar atitudes. Em outras palavras, como que esta ação consegue fazer com que consegue entrar dentro de uma igreja de crente? Simples. O que Deus aprovava há 1 milhão de anos, continua aprovando hoje. Aprovará eternamente. E o que Deus reprovava há 1 milhão de anos, reprova hoje e reprovará eternamente, porque Ele não muda e nele não há sombra de variação. Como que essa ação consegue entrar? Estabelecendo o entendimento, sofismas, fortalezas na mente, que leva o crente a aprovar o que Deus reprova, e nesta aprovação levar à prática, e nesta prática quebrar princípio. Vou pegar aqui o que o pastor Giovanni Zimmermann acabou de citar na ministração. Quem é a cabeça do corpo chamado família? Quem? Mas e se o casal é crente, ora, serve, não briga, estão servindo, agora todo mundo sabe quem é que manda em casa. E não é o homem. Tem algum problema ou não? Veja bem, mas ele não briga. Mas eles falam em língua, evangelizam, eles oram, eles pregam. Agora todo mundo sabe quem é que manda em casa. E não é o homem. Tem algum problema? Todos os problemas do mundo. Porque Deus jamais vai negociar um princípio. Jamais. Os princípios de Deus são eternos, imutáveis e inegociáveis. Final da resposta à pergunta. Então vamos lá. A quebra de princípios, olhe para cá. O princípio rege verticalmente o mundo espiritual. E o que move o mundo espiritual horizontalmente? Diga comigo, legalidade. Nada acontece sem que primeiro seja gerada a legalidade para que aquilo aconteça. Nada acontece sem a devida legalidade. Preste atenção à frase que eu vou lhe dizer. É impossível que Jesus salve alguém que não se arrependa. Eu estou dizendo aqui algo para você que é impossível Jesus fazer. O que é que você me diz? É impossível que Jesus salve alguém que não se arrependa. Estou dizendo para você algo que é impossível Jesus fazer. Ele não faz. Por quê? Porque o princípio estabelece sua conduta. Deus age naquilo que Ele estabeleceu como princípio. É mediante arrependimento. Deus só salva quem se arrepende. É impossível que Jesus salve alguém que não se arrependa. Por quê? Porque olhe para cá, o arrependimento gera a legalidade. O mundo espiritual se move por legalidade. Como que essa ação de principado e potestade consegue entrar no meio da igreja de crente? É porque lá dentro daquela igreja tem crente que canta, ora, prega, fala em línguas, fala da vida alheia, tudo ao mesmo tempo. E na vida dela ela tem quebra de princípios. E a quebra de princípios gerou o quê? Legalidade. Aí o crente diz assim, Satanás está debaixo dos meus pés. E Satanás bota a mão no pescoço e diz, estou nada. Nós, estamos bem na fita, nós dois, assim, Por quê? Porque a quebra do princípio gera legalidade. Eu estou numa cidade, eu sempre cito isso há muitos anos, já tem anos já.
Eu estou colocando o material no carro. Tinha um grande empresário, ele pode dizer que é um grande empresário. Estava responsável para me levar e me trazer para lá e para cá. Eu estaria ministrando naquela cidade durante alguns dias, inclusive na igreja dele, que ele congrega. Aí eu estou colocando as coisas do carro. Sabe aquela coisa de menino? Não sei se vocês estiveram na infância. Nós botávamos 2 meninos assim na frente do outro, passavam risco no chão. Eu digo, duvido tu pisar no pé dele. Ou se não, botava a mão aqui na frente um do outro e dizia assim, cospe aqui que eu quero ver. Quando ia cuspir, a gente tirava da mão, que era para cusparada bater lá e ia se emendar no tapa. Coisa de menino. Coisa de menino do sertão. Meu pai é vaqueiro daquele correr de gibão de couro no mato. Aí quando nós chegávamos em casa, o pau quebrando, o menino brigando, aí quem chegasse primeiro na mãe já chegava dizendo, foi ele que começou. Não era mais ou menos assim na infância? Assim digo eu. Eu estava colocando as coisas no carro e aquele irmão, foi ele que começou. As pessoas às vezes estão falando comigo, eu escuto a boca e o coração, porque às vezes a boca está dizendo uma coisa, o coração está dizendo outra. Eu estou colocando as coisas aqui no carro dele, ele olha para mim, eu não dou mais meu dízimo nesta igreja. Eu virei para ele, foi ele. Eu só fiz olhar para ele, normal, olhei para ele, eu digo, problema seu se você quer ser um ladrão. E coloquei as coisas no carro aqui, mas eu não disse só isso. Foi ele que começou. Ah, pastor, mas que ignorância, tá bom, ignorância, beleza, problema não. A Bíblia chama de quê? Acanhadamente assim? A Bíblia chama de quê? Não, mas vamos fazer um coro. É assim que a Bíblia chama. Ai, pastor, Deus me livre de eu dizer um negócio desse no púlpito. Qual o problema, não é a verdade? Minha avó dizia assim, dona Nazaré, parteira. Meu filho, quando você falar a verdade, pode engrossar o cangote. Pastor, o que é que significa isso? Vou dizer outro ditado da minha avó. Quando você fala a verdade, ninguém pega na sua munheca. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Nada pode contra a verdade, a não ser pela verdade. Se você estiver falando a verdade, pode falar grosso. É a verdade, eu quero ver quem fala contra. Quem destrói a verdade que está saindo da sua boca. Pronto. Crente, batizado com o Espírito Santo, prega, fala, porém na vida dele tem quebra de princípio. E sabe o que é que muitas vezes o pastor faz? Ai, mas se não fosse esse defeito, o bichinho é tão bom, só falta mudar isso, me ajuda tanto. Eu digo, pois é, esse defeitozinho aí é que está acabando com a igreja. Não fatie o fígado dele não, com requintes de crueldade, para ver se vai sobrar alguma coisa da igreja. Eu falo desse jeito mesmo, irmão. Para pastor eu falo assim, é com esse linguajar aqui. Você tem que botar o camarada na parede às vezes e fazer ele chorar. Se você quiser salvar o povo. Pastor, isso é amor. Desamor. Desamor? Seu nome, querido? Anderson. É bom porque ele é grande. Cabe muito amor. Eu amo o Anderson. Permita, Anderson. Eu amo o Anderson. Eu estou vindo ali. Passei agora ali, com esse sotaque cearense mesmo. Eu estou vindo ali. Tem um buraco ali. Eu estou passando aqui no caminho. O Anderson está seguindo para lá. Mas eu amo o Anderson. Eu digo, Anderson, não vai por ali não, porque se tu for por aí, tu vai cair ali. Se tu cair, tu vai morrer. Eu passo. Quando eu olho para trás, para onde o Anderson está indo, está lá. Mas eu amo o Anderson. Eu não amo o Anderson? Anderson, não vai por aí não. Se tu for por aí, tu vai cair nesse buraco, tu vai morrer, Anderson. Eu dou as costas quando eu olho para trás. Quem? O Anderson. Mas eu amo o Anderson. Eu vou gritar. Anderson, não vai por aí não. Se tu for por aí, tu vai cair, tu vai morrer. Dou as costas. Quando eu olho, o abençoado do Anderson está caminhando para o buraco. Mas eu amo o Anderson. Eu vou correr, eu vou dar uma voadora com 2 pés na caixa dos peitos dele, vou dar um mata-leão e quebrar a perna dele, porque eu não quero que ele morra, eu amo ele. Isso é amor. Não é ficar passando a mão na cabeça e dizendo nhen, só para não perder, para massagear o ego. Isso não é amor, não. Se você ama, fala a verdade. E não deixa a alma ir para o inferno. Se você ama, fale a verdade. Você não tem noção.
Luciano sabe, Rafael sabe, alguns sabem, Giovanni sabe. Você não tem noção do preço que você paga para carregar um discurso assim. Agora, sabe por que eu fico feliz? Eu digo para Deus, tudo bem, faça como o Senhor quiser, mas eu vou continuar sendo o mesmo bicho do mato, lá do sertão. É desse jeitinho mesmo. Nós temos a ação. Obrigado, pastor. Se Wanda tivesse aqui, ela estaria. Quem ia comer meu fígado era ela. Ela coloca um monte de lenço nos bolsos, na mala, na mochila. E quando chega na hora eu esqueço. Eu tenho que carregar ela para me lembrar do lenço. Veja bem, a quebra de princípios gerou então legalidade para que essas ações entrem dentro de uma igreja. Qual o objetivo? Isso aqui também demandaria bastante tempo. Eu vou só abrir um parêntese aqui. Mantenha seus olhos aqui. Estamos na linha de raciocínio. Vai dar tempo. Olhe para cá. E eu me virei para ver quem falava comigo. E eu vi 7 candelabros. E no meio dos 7 candelabros, ou 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Estou parafraseando um texto lá de Apocalipse. Quem João viu primeiro? Jesus ou a igreja? Ele vai dizer, o texto interpreta o texto, ele diz que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas estava um semelhante ao Filho do Homem. Olha para quem está do seu lado e diz assim, ei, tem um monte de gente aí que diz que a moda agora é ser desigrejado. Fala para quem está do seu lado e diga assim, ei, quer ver Jesus hoje? Olhe para a igreja, porque Ele habita no meio da sua igreja. Ele habita, Ele escolheu habitar no meio da sua igreja. João não viu Jesus não, ele viu primeiro a igreja, no meio da igreja ele viu Jesus. Na sua mão direita ele tem 7 estrelas, mão direita na Bíblia é destra, a gente sabe disso. Destra, entronizado em poder. E o texto interpreta o texto. Diz lá, quem são as 7 estrelas? Os anjos das 7 igrejas. Quem está entronizado em autoridade e poder lá em Apocalipse, nesse texto de João? Os anjos das 7 igrejas. Olhe para cá, por favor. Aonde está investida a autoridade numa igreja local? Igreja, me referindo a governo e não modelo administrativo. Igreja não é democracia. Igreja não é democracia. Igreja é teocracia. É um governo de Deus sobre os homens. Não muda. É teocracia. E numa igreja local, a autoridade, aquela estrelinha que está lá na mão direita, os anjos das 7 igrejas, quem está entronizado em autoridade numa igreja local, a autoridade está investido sobre uma figura, que é o pastor da igreja local. Repito, isso aqui levaria horas para a gente entender melhor. Estou simplesmente pontuando porque é necessário. Olhe para cá, por favor. O que é autoridade? No Brasil isso é complicado. Me respeite, rapaz. Eu sou autoridade. Ninguém é autoridade. Ninguém. Porque a autoridade não é uma pessoa. A autoridade é um elemento divino que nasce na verdade eterna e é investido sobre uma pessoa, dependendo de 2 coisas: função que ocupa ou circunstância que se encontra, e somente essas 2 coisas. Vou repetir. A autoridade não é uma pessoa, mas é um elemento divino que nasce na verdade eterna, que é investido sobre uma pessoa, dependendo da função que ocupa ou circunstância que se encontra. Da mesma verdade eterna que provém a autoridade para o senhor Michel Temer hoje exercer a autoridade como maior autoridade da nossa nação, é dessa mesma verdade eterna que procede a autoridade que é investido sobre um homem para exercer a autoridade sobre seu filho como pai. Procede do mesmo lugar, da verdade eterna de Deus. Ninguém é autoridade, mas está investido de. Quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva carregava uma faixa presidencial, estava sobre ele investido a maior autoridade do país. Quando ele retira essa faixa presidencial e coloca sobre a senhora Dilma Rousseff, sobre ela agora está investida a maior autoridade do país. Quando retira da senhora Dilma Rousseff e coloca sobre o senhor Michel Temer, sobre ele agora está investida a maior autoridade do país. Por quê? Porque a autoridade não é uma pessoa, mas é um elemento divino que nasce na verdade eterna.
Numa igreja local, a autoridade está investida sobre a figura do pastor. Olhe para cá, por gentileza. Lembra que são principados, potestades, dominadores, governos agindo de uma forma progressiva? Todos os ataques, todas as ações de Jezabel contra uma igreja serão para atacar a figura do pastor. É no peito do pastor onde está o alvo para onde todos os ataques serão apontados. Por quê? Está escrito: feri ao pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, o objetivo da ação é atacar a autoridade que está investida sobre o pastor. Jezabel vai entrar dentro de uma igreja através de pessoas que têm quebra de princípio na vida delas dentro da igreja. Então Jezabel agora tem legalidade. É um povo crente, tão espiritual, espirrou, está falando em línguas. Nós não somos crentes não, esse povo é crente. Se mostra muito mais crente do que todo mundo. Vamos lá, avançar um pouco. Tem uma coisa muito importante. Antes dos ataques contra a igreja, tem uma coisa que nós chamamos de pano de fundo, o que antecede os ataques. Primeiro livro dos Reis 16, 29 a 33. O principal objetivo da ação nesse momento, repito, eu vou só citar alguns textos, eu estou evitando citar, irmãos, simplesmente por uma questão de tempo, amém? Porque na parte que for mais importante eu quero ir mais devagar. Nesse momento já tem as pessoas que a ação pode usar dentro da igreja, veja bem, leva de 6 meses a 2 anos só para se instalar. Só para se instalar. Só para a ação agora ter as pessoas que ela pode usar dentro da igreja. Para começar então a agir. O principal objetivo da ação agora é extinguir o culto ao Senhor. Veja bem, o diabo não tem problema que tenha culto. O diabo tem problema que tenha culto ao Senhor. Pergunto, seria possível um grupo de pessoas se reunir para prestar culto e Deus rejeitar este culto? Sim ou não? Então existe uma ação para extinguir o culto ao Senhor. Como que essa ação se dá? Mantenha seus olhos aqui, porque em alguns momentos os gestos podem falar mais do que as palavras. Primeiro livro dos Reis, 19:2. Olhe para cá, por favor. Para extinguir o culto ao Senhor, primeira coisa, Jezabel, e entenda, Jezabel é uma ação organizada, progressiva. Para extinguir o culto ao Senhor, primeiro, Jezabel vai trabalhar para calar a voz profética. Lembre que nós estamos falando de igreja local. Jezabel vai trabalhar para afastar dos pastores aquelas pessoas que eram boca de Deus para a liderança. Leais, sinceros, verdadeiros. Não só que tem um dom de profetizar, não estou falando sobre isso. Estou falando de uma palavra profética, uma boca profética, uma voz de Deus, um conselho, uma orientação. Jezabel vai trabalhar para calar a voz profética, para isolar a liderança, para que essas pessoas aqui não consigam mais exercer influência nas decisões que o pastor vai tomar. É nessa hora que Jezabel começa a matar profeta. Como que ela vai fazer isso? Manipular, para que o próprio pastor, no peito de quem está o alvo, do pastor, no peito de quem está o alvo, lembre que ele é a vítima. Mas nessa hora, Jezabel vai manipular para que a espada do pastor se volte contra essas pessoas. E muitas vezes o pastor vai ferir pessoas que dariam a vida por ele, literalmente. Fará isso por meio de manipulação. Porque precisa isolar para enfraquecer suas decisões. Veja bem, isso ainda não é o ataque. Isso é só para preparar o ambiente para atacar a igreja. Quando Jezabel está trabalhando para extinguir o culto ao Senhor, primeira coisa, calar a voz profética. Segunda, Jezabel vai trabalhar para calar a voz profética e estimula o levantamento de pecado para cima do altar. Por quê? Profanando o altar, cessa o sacrifício, cessou o sacerdócio. Um altar profanado, você pode queimar toneladas de oferta sobre o altar e só servirá para acender a ira de Deus e mais nada até esse altar ser restaurado. Estamos falando metaforicamente, mas também
Literalmente. Jezabel vai estimular o levantamento de pecado para cima do altar. Vai tentar fazer isso primeiro, através da vida dos próprios pastores. Quando consegue fazer isso, eu digo que 99,9% do serviço está feito, essa igreja já acabou, é só uma questão de tempo. Às vezes se salva pela infinita graça de Deus, claro. Mas 99,9% do serviço já foi feito. E o prejuízo será muito grande nessa igreja, quando Jezabel consegue fazer isso. Ainda não é o nível de ataque, está só preparando para atacar. Muitas igrejas já acabam aqui. Eu preguei igrejas que chegaram a ter 5 mil membros, que em 2 meses dividiu 3 vezes, e uma que dividiu primeiro, já tinha dividido 2 vezes, e seguiu o processo de divisão. Quando eu fui pregar nessa igreja, eles tinham um pouco mais de 400 membros. Uma igreja que chegou a ter 5 mil membros. E sucessivos processos de divisão. Conheço dezenas de casos de igrejas que extinguiram, conheço dezenas de casos de pastores que sofreram infarto, AVC, divórcio, suicídio, conheço vários casos de suicídio. Conheço o caso de um ministério que chegou a ter 46 igrejas aqui no país. Hoje não tem mais nenhuma. Acabaram-se as 46 igrejas em processo de divisão. Eu não estou falando de uma brincadeira, querido. Estou falando de algo que tem exterminado ministérios e tem matado muitos homens e mulheres de Deus, ministerialmente. Veja bem, para anular o culto, Jezabel cala a voz profética, olhe para cá, por favor. Estimula o levantamento de pecado para cima do altar, ou através dos pastores, e quando não consegue, através daqueles que ministram sobre o altar. Porque o que nós vamos produzir? O da nossa própria espécie. Se for santo, é santo. Mas se tiver impuro aqui em cima, como é que vai ser? Que vai ser reproduzido lá. Vamos já chegar nesse ponto. Jezabel estimulou o levantamento de pecado, e agora, por último, olhe para cá, estimula o levantamento de falsos profetas, pessoas que agora vão se aproximar da liderança e assumir o lugar daqueles que antes eram boca de Deus e vão agora falar conselhos segundo o que essa ação vai direcionar. Essas pessoas que serão usadas por esta ação, nas 2 primeiros níveis de ataque, eles fazem isso inconscientemente, achando que estão fazendo melhor para o reino. Eles vão evangelizar, visitar. Gosto muito de visitar. Pensa um pouco, gosto de visitar, gosto de conversar. Crentes. Pastor Edson Lima, que eu digo que nasceu no mesmo cordão umbilical que o meu, só que em mãe diferente. Zimmermann conhece. Malucão, homem de Deus demais, meu amigo mais chegado que um irmão mesmo. Edson Lima é maluco. Eu estava pregando, eu disse, esse povo que é usado por essa ação de Jezabel se mostra muito crente. Ele disse, bicho, esse povo se mostra crente demais. Eles vê os anjos jogando dominó, pingo de meio-dia. Aí é ser muito crente mesmo. Veja bem, está preparado agora o ambiente. Nesse tempo que nos resta, eu quero abreviar algumas coisas. Em outro momento nós poderemos complementar, mas simplesmente para que a gente consiga ter um entendimento, eu vou citar algumas coisas. Não, mas veja bem, eu estou dizendo isso simplesmente para vocês irem me acompanhando em termos de tempo. Tem muita coisa de Deus e eu também quero beber, meu filho, tá? Fica tranquilo. Mas Deus vai fazer tudo perfeito. Olha só. Está preparado agora o ambiente. Entenda. A visão do pastor é que a igreja cresça. Quando nós ministramos nas igrejas a conferência, a primeira noite é uma palavra de identificação, que é essa. A segunda é uma palavra de tratamento, como que você confronta. E a última é uma palavra de prevenção. Como que gera-se um ambiente no entendimento das pessoas, que eu duvidei de Jezabel botar o focinho de fora assim de novo e querer aparecer. Eu tenho um pedido a fazer a você agora. Por favor. Guarde o seu coração. Por quê? Porque de agora em diante, era nessa parte que eu queria chegar, ela é importante. Não importa quanto tempo você tenha de fé. Se em algum momento você presenciou essa ação, se você foi manipulado por essa ação,
se você foi vítima desta ação, se você foi usado por esta ação, se lá na igreja você presenciou, independente do passado ou se estiver acontecendo hoje, alguém sendo usado por esta ação, eu lhe asseguro, eu creio firmemente nisso. Eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar nessa verdade. Eu lhe asseguro que Deus vai arrancar diante dos seus olhos a máscara de quem foi, ou se estiver acontecendo hoje, de quem são usados por esta ação lá dentro da igreja hoje. Sem ficar nenhuma dúvida, porque até as frases que essas pessoas falam são as mesmas, tanto faz ser aqui, tanto faz ser no Chile, nos Estados Unidos, aonde você for, as frases serão as mesmas, porque a ação é a mesma. E Deus vai arrancar diante dos seus olhos a máscara a partir de agora. Então nós vamos citar os ataques. O primeiro ataque, e de agora em diante as ações que vão se seguir, elas seguem esta sequência: ações para desestabilizar a liderança, ações para desmoralizar publicamente a liderança, ações para dividir a liderança e ações para destruir a liderança, sempre nesta sequência. A primeira arma que Jezabel usa, a arma da bajulação. Todo bajulador é mau caráter. Todo bajulador é de duplo caráter. Ou sem caráter. Todo bajulador. Sem exceção. Eu não me refiro ao reconhecimento decorrente do esforço de alguém. Quem lidera sabe que cobra, mas precisa elogiar. Morde, mas também a gente sopra um pouquinho, né? Bota um mestolatezinho que hoje em dia nem arde mais. Na minha época ardia. Eu não me refiro a este reconhecimento, a este elogio. Eu me refiro a um plano. No peito de quem está o alvo, Jezabel vai trabalhar. Ela tem um objetivo. Então essas pessoas vão se achegar do pastor e vão elogiar. E vão procurar falar a mesma língua do pastor. E vão procurar falar a mesma língua da liderança. E vão elogiar. E vão bajular. E vão bajular. E vão bajular. E vão bajular. Quem conhece aqui a expressão não dá murro em ponta de faca? Fala para quem está do seu lado e diga assim: ei, Jezabel não dá murro em ponta de faca. Não dá ponto sem nó. É isso aí mesmo. Não faz nada que não esteja visando um resultado mais adiante. Então essas pessoas vão se acercar da liderança, abre aspas. Quando eu disser abre aspas, são aquelas frases que essas pessoas dizem que o Senhor nos deu elas naquela madrugada de março de 2010. Abre aspas. Pastor, eu já passei em outras igrejas, pastor, mas agora eu encontrei um homem de Deus, pastor. O Senhor é um homem de Deus. Fecha aspas. Abre aspas. Às vezes tem 2 dias que chegou na igreja. Pastor, eu quero que o Senhor seja meu pai. O Senhor é meu pai. Chegou ontem. Nunca vi nem mais gordo. Abre aspas. Olhe, pastor, eu quero lhe dizer que eu agora encontrei uma igreja séria. Fecha aspas. Abre aspas. Eu digo que essa aqui é o inferno com os cão, tudinho junto. Abre aspas. Pastor, me dê carta branca e deixa o resto comigo, que o resto eu faço. Dê carta branca para a criatura e contabilize o prejuízo. Essas pessoas vão procurar se mostrar servos. Elas vão procurar se mostrar obedientes na frente dos outros. Eu até brinco, agora eu digo falo como homem. Essa aqui não foi Deus que falou comigo, não, eu falo como homem. Vai passar pela pastora e dizer: ô pastora, saúde. O que foi, minha filha? Caso a senhora espirre hoje. Falo como homem. Mas você entende? Não é aquele reconhecimento do esforço. É uma bajulação. Essa bajulação tem um objetivo, olhe para cá: ganhar confiança e espaço junto à liderança. No peito de quem está o alvo. Eu tenho conversado bastante com o Luciano sobre isso. Às vezes que nós estivemos juntos, contei para ele uma experiência. Deus às vezes desossa a gente bem facinho, brincando assim, ele dá uma
desloca todos os ossos do corpo, bota a carne para o outro lado, deixa os ossos para cá. Eu estava ali, adorando a Deus. Eu estava orando pelos pastores, porque eu vivencio essas experiências, eu escuto as coisas mais escabrosas que você pode imaginar, que pastores sofrem, de traições, de deslealdade, de tudo que você imaginar, eu escuto toda semana. Eu estava lá orando pelos pastores. Senhor, às vezes, o pastor encontra alguém na lama, na sarjeta, pega aquele camarada, dedica tempo, gasta tempo, deixa de estar com a família, deixa de estar com os filhos, para poder ver aquela pessoa mudando, investe na vida dele, ensina ele, discipula ele. Ele cresce, ele amadurece ali um pouco, ele vai buscando conhecimento, e o pastor vai investindo, se gastando naquilo. E eu dizendo, mas Deus, quando essas pessoas começam a fazer, quando elas estão prontas, que é o momento que aquele pastor vai colher o fruto, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Deus veio, falou uma coisinha interessante. Ele disse, sabe qual é o problema, Giovanni? É que vocês gastam muito tempo com os talentosos e não com os leais. E isso aí a gente faz direto. A gente gasta muito tempo com o cara que a gente acha que vai... Quer saber de uma coisa? Levante sua mão. Lembre aí, na sua mão talvez sobre até dedo. Quem seriam agora aqueles que caminham com você lá na igreja, que morreria por você? Mas veja bem, não é porque diz não, é porque já passou com você, nas horas que até as pessoas te abandonaram, ficaram lá. Esses aí, que você conta nesses dedos aí, esses aí, verdadeiramente são seus filhos, e estes aí é que você tem que morrer por eles. São estes aí. Jesus gastava com tempo com quem? Ele levava todo mundo para o monte? Não. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. No monte é 3. Tá, beleza. Vamos lá para... Você pode fazer aquela soma lá. Tinha uma multidão, enviava 70, 12, discipulava 12, e fica 3. Agora, de fato, quem ficou a cabeça no peito dele? Quem era que estava lá no pé da cruz? Com quem Jesus gastou mais tempo? Com leal. Gaste mais tempo com quem é leal. Não importa se ele sabe pregar, se ele sabe orar, se ele sabe dizer Jesus, e gaste tempo com quem é leal, dedique e transforme em referência lá na igreja que você pastoreia, alguém que é leal a você, e acabou a conversa. Não se iluda com talento, porque depois seu ministério vai estar bem lento, por causa do talento. Entendeu? Primeira arma, bajulação. Não alimente bajuladores à sua volta. Confronte. O bajulador ele não aceita não, filho. Porque a essência dessas pessoas usadas por Jezabel se mostram espirituais. Muito espirituais. Todo já tem uma revelação. É muito espiritual. Agora tenta confrontar uma pessoa dessa e você vai descobrir a espiritualidade dela. Tente confrontar para você ver uma coisa. Segunda arma. Nós chamamos de arma de ocupação. Eu vou só citar alguns textos para vocês. Quando nós falamos sobre arma da bajulação, primeiro livro dos Reis, 21:5. É quando Jezabel chega lá. Tudo isso aqui é a estratégia que ela usou. Eu estou na estratégia que ela usou. Ela chega lá na bajulação. O que é que tu tem, que tu tá assim tão desgostoso e tu não quis comer nada? Vou fazer um canjinha de galinha para você. Vou fazer uma tapioca. O que é que você tem, que você não quer comer nada? Bajulando, Acabe. Na arma da ocupação, ela está usando o anel dele no dedo e selando carta com o anel dele e tomando decisões em nome dele. Sem Acabe nem saber o que está se passando. E isso acontece demais dentro de igreja. Pessoas que ocupam, às vezes, confiança e espaço, depois está matando gente dentro da igreja em nome dos pastores, sem o pastor nem saber.
olha, eu vou te falar algo, mas eu não concordo. Mas o pastor não quer mais que você cuide desta área aqui da igreja. Se fosse por mim, você ficaria. Eu vou falar com o pastor. Ai, não, porque ele vai só te humilhar. Tu ainda vai se submeter a isso. Vou orar com você. E a pessoa fica ferida com o pastor. Jezabel matou e feriu em nome do pastor. Aí chega lá para o pastor. Pastor, ai pastor, você é um homem de Deus, o senhor tem muita paciência. Eu não tenho essa paciência não, pastor. Tanto que o senhor confiou em fulano, tinha outras pessoas, o senhor botou fulano. Não teve sequer a coragem de vir falar com o senhor, me procurou. Para dizer que não quer mais. Não, pastor, dessa vez, por favor, não seja besta, não vá nem atrás não, pastor, por favor. E o pastor quer saber de uma coisa, é mesmo. Pode deixar aspas abertas em uma semana. Segunda coisa, ocupação. Arma da ocupação. Arma da ocupação. Primeiro livro dos Reis, 21, 10 e 11. Olhe para cá. Estas pessoas na arma da ocupação já têm agora confiança e espaço junto à liderança. Quando a gente está ministrando a conferência, no segundo dia a gente fala sobre a ação do espírito de Acabe. Como que Jezabel consegue manipular a liderança. Aí você vai entender isso aqui acontecendo. Porque Jezabel está conseguindo manipular a liderança. Como? Muitas vezes os pastores eles vão deixar de lado pessoas que estão ali bem mais antigas e mais leais, mas confiando e querendo o resultado que aquelas pessoas estão apresentando, e elas estão dando resultado nesse momento. Vão confiar a ela funções e áreas da igreja. E essas pessoas agora na arma da ocupação vão trabalhar para ocupar e acumular o máximo de cargos, funções, ministério que puder dentro da igreja. Ocupar e acumular. Eu não estou dizendo que quem acumula uma função está sendo usado por Jezabel. Estou dizendo que Jezabel vai trabalhar para que isso aconteça. Por quê? Porque não dá murro em ponta de faca. Na arma da ocupação é quando Jezabel já está junto à liderança e agora já está indo ao corpo, já tem acesso às pessoas. Porque ela já está ocupando áreas da igreja. Então é quando Jezabel começa a ir no corpo. Na frente dos pastores, meu pastor, você é homem de Deus. Às suas costas, abre aspas. Eu estou me matando nessa igreja. Vai a um, vai a outro e vai a outro. Já está ocupando alguma função na igreja. Eu estou me matando nessa igreja. Se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, tem quem faça não. Vai a um, vai a outro e vai a outro, até que alguém vem e diz, ei, eu estou nessa igreja aqui desde diante de você, se você parar de fazer o que você está fazendo, ninguém faz mais não. Jezabel ouviu o que queria por enquanto. Na arma da ocupação é quando surge o primeiro grande obstáculo a Jezabel dentro de uma igreja, o primeiro grande obstáculo. É uma figura que muitas vezes nem tem nome, ela é só a esposa do pastor. De 2010 para cá, em centenas de casos que nós conhecemos, eu só conheço 2 casos que pessoalmente eu identifiquei como sendo a esposa do pastor, a pessoa central usada por esta ação na igreja. É uma exceção à regra. Via de regra, ela é o primeiro grande obstáculo que Jezabel encontra dentro de uma igreja. A figura da esposa do pastor. Pastor Zimmermann, talvez hoje alcance um entendimento muito maior sobre essa verdade que o senhor já carrega. Porque isso que o senhor carrega é verdade. O senhor vai entender algo muito maior e complementar isso aí. Quando Deus estabelece o homem e a mulher, os dois são um só. Deus confia ao homem o ministério. Só que tem um detalhe. Ao homem, Deus deu mais coração e menos olhos. Todo pastor enxerga pouco. Ele tem que ter os olhos meio mareados assim, não pode enxergar demais não, porque senão ele não dá oportunidade. Chega o camarada hoje, ô pastor, me aceita, pastor, me leva lá para casa, eu quero me tratar. 10ª vez, pastor, agora é de verdade. O pastor, não, meu filho, vem, eu amo você, Deus tem uma obra na sua vida. 109ª vez, pastor, agora, de verdade, mesmo eu estou querendo. E o pastor vai com o mesmo coração aceitar. Por quê? Porque ao homem no ministério Deus deu mais coração para ele poder dar essas oportunidades. E fez o que com os olhos dele? Diminuiu os olhos, porque senão ele não daria tanta oportunidade. E a mulher Deus fez o quê? O coração. Deus diminui um pouquinho.
E os olhos? Deus arregala bem os olhos da mulher. Você entende por que ele precisa de você para achar uma peça íntima na gaveta do guarda-roupa, que ele já foi lá 5 vezes, e quando você chega lá, está bem em cima? Porque você que tem os olhos, ele tem o coração, você tem os olhos. O pastor vai chegar aquela figura na igreja, visitando, pensando em ficar na igreja. Meu Deus, que homem de Deus. Rapaz, que bênção Deus está mandando para ajudar aqui na igreja. Que mulher de Deus. A mulher vai olhar, vai bater o olho e dizer, meu filho, não desceu não. Está bem aqui engasgado. Ó, chega, meu filho, eu vi fulana vindo para falar da paz. Não dê nem a mão não, viu? Que eu já conheço essa aí. Acredite, pastores, elas estão certas. Você não está enxergando. Às vezes a mulher vai dizer, olha, eu vi como fulano foi lá lhe abraçar. O homem, de verdade, ele não viu malícia. Mas quem é que tem os olhos? O primeiro grande obstáculo contra Jezabel dentro de uma igreja é a esposa. Por quê? Na arma da ocupação, o pastor está delegando funções. Então, é nessa hora que ele está colocando aquelas pessoas em lugares estratégicos da igreja. É nessa hora que a esposa vai chegar e vai dizer, ei, não coloque essa cobra aí não, que essa cobra vai lhe morder. Então, por isso, a esposa é a pessoa que será mais atacada na igreja. Porque Jezabel precisa mudar a visão que a igreja tem sobre a esposa do pastor. Deixa aspas abertas. E Jezabel precisa construir dentro da igreja, para os membros, homens e mulheres da igreja, uma visão de que a esposa do pastor é uma megera, um general, uma briguenta, uma ciumenta, uma pedra de tropeço, um empecilho, um impedimento. Que a obra não vai crescer enquanto aquela mulher estiver na frente. Eu pessoalmente, mas a minha esposa, nós já estivemos numa igreja, ministrei nessa igreja, onde um grupo se reunia há 8 meses. Cearense não pode ver água, que pode beber toda a água que quer ver pela frente, né? Alguns dizem que é para ficar molhando a garganta, eu acho que é outra coisa. É porque cearense não pode ver água mesmo. Deixa eu voltar à linha de raciocínio, que eu estou pulando partes. Sim. Obrigado. Eu chego nessa igreja, tinha um grupo. Eu digo, o que eu vou citar, eu ouvi dos que fizeram, confessando o pecado. Um grupo há 8 meses orando e jejuando. Desse grupo de intercessão da igreja, tinham pessoas que faziam parte do ministério de louvor, pessoas que pregavam a palavra ali naquela igreja, 8 meses orando. Na oração era a seguinte oração: Deus, mata a esposa do pastor para que ele possa casar com a mulher de Deus. Este grupo estava há 8 meses dentro da igreja, orando e jejuando, pedindo que Deus matasse a esposa do pastor para que o pastor casasse com a mulher de Deus. Eu ouvi das pessoas que oraram. Lá no Ceará a gente chama isso de pistolagem. Eles queriam alguém morto, queriam que alguém matasse, queriam pagar o serviço. Eles queriam que Deus fosse o pistoleiro e pagar o serviço com jejum e oração. Isso é pistolagem. Eu não estou falando de algo que é uma brincadeira, querido. Isso tem destruído muitas pessoas e muitos ministérios. Na arma da ocupação é quando se levanta o primeiro grande obstáculo. A esposa do pastor. Aquela que vai identificar. Na arma da ocupação é quando Jezabel está indo ao corpo para trazer a atenção da igreja. A terceira arma é uma arma que nós chamamos de arma de manipulação. Olhe para cá. Jezabel precisa estabelecer uma distância entre a cabeça e o corpo, entre a igreja e os pastores, e levar a igreja a rejeitar tanto os pastores, o corpo, a rejeitar tanto a cabeça, que deseja uma nova cabeça sobre o corpo. E vai fazer isso por meio de manipulação. Essa manipulação se dará primeiro da seguinte forma, me permita aqui, querida. Vínculo de amizade, fofoca. Você sabe o que é fofoca? Ou aqui no Mato Grosso não tem? Crente fofoqueiro. Por que existe crente fofoqueiro dentro de igreja, irmãos? Tem gente que não esquece não.
Porque tem gente que escuta. Fala para quem está do seu lado, fala assim, se dentro da igreja não tivesse gente para dar ouvido ao fofoqueiro, o fofoqueiro ia morrer de língua seca e não ia achar ninguém para contar uma fofoca. Antes de falar sobre o fofoqueiro, eu quero falar sobre a fofoca e depois eu falo sobre isso aqui. O que é uma fofoca? Preste atenção, você que está junto com o seu pastor e que auxilia seu pastor. Você que é membro da igreja, preste atenção. Eu não vou nem procurar no Google, no dicionário, essa definição. É uma definição que eu estabeleci para mim na revelação que eu tenho na palavra. É uma verdade para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Novamente, falo como homem. É uma verdade que eu vivo para mim. Não estou dizendo assim diz o Senhor. Amém? Está claro isso para você? Por isso eu digo que eu não fui para uma definição de fofoca no dicionário. O que é fofoca para mim? Todas as vezes que você, vou citar você, me permita. Eu vou citar alguém, não vou citar você. Tá bom? Eu estou generoso. Estou bonzinho. Eu vou citar alguém. Todas as vezes que alguém... Paz, pastor, uma alegria tê-lo conosco. Amém? Todas as vezes, preste atenção, veja bem, repito, não estou definindo pelo dicionário e faço questão de nem olhar lá para eu conservar o entendimento que eu adquiri para mim. Então, todas as vezes que alguém leva um problema para quem não pode resolver o problema, ou para quem não vai conduzir para quem vai resolver, isto é fazer uma fofoca. Se você leva o problema para quem não vai resolver o problema, ou para quem não vai conseguir levar para quem vai resolver, então foi simplesmente fazer uma fofoca. Lá no Ceará a gente chama de lamber ferida. Perebento. Vai só um lambendo a ferida do outro. Ai, tu sabe o que fizeram comigo? Ai, tu não está sabendo o que fizeram comigo. E um lambe a ferida do outro. Perebento. Isso é fazer fofoca. O que não é fazer fofoca é quando você leva o problema, seja ele qual for, para quem pode resolver o problema ou para quem vai conduzir para quem pode resolver. Ah não, pastor, isso aí é ser puxa-saco. Não, isso é ser leal. Quando você leva para quem pode resolver o problema, isso não é ser puxa-saco, isso é ser leal. Quem gosta aqui das cartas de Coríntios? A gente gosta, não gosta? É beleza para nós. Legal. Se fosse assim, foi por causa de uma fofoca que chegou até nós. Eu fui informado pelos da família de Cloé, e eu vou usar na tradução nossa lá do sertão, da bagunça que está acontecendo no negócio aí. Quem foi que informou para ele? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Os da família de Cloé. Paulo, o negócio está pegando aqui em Coríntios, o bicho está feio, a cor está preta. Está uma bagaceira o negócio aqui. Quando você leva para quem pode resolver, não é fazendo fofoca não, isso é lealdade. Lealdade. Amém? Aleluia. Eu digo sempre, primeiro dia a gente fica manso, que é para não espantar o povo. No segundo dia, a gente se solta um pouquinho. No terceiro, eu já vou voltar para o Ceará mesmo. Daqui para lá é longe. Entendeu? Vamos lá. Como que Jezabel manipula para afastar a igreja dos pastores, levar a igreja a rejeitar tanto os pastores, que o corpo deseja uma nova cabeça sobre o corpo. Vínculo de manipulação. Primeiro, por meio de fofoca. Irmã cadeira A, irmã cadeira B são crentes. São tão crentes que moram na igreja. Né? Abre aspas, deixa aspas abertas aí. Paz do Senhor, serva de Deus. Ô irmã, se fosse eu que te liderasse nessa igreja, tu é uma bênção. Mas eu acho que tu é tão desprezada aqui nessa igreja. Ah, irmã, não tem esse problema. Mas irmã cadeira, lá, aqui eu sei que o pessoal aqui não usa essa expressão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem entende aqui a expressão rabisaca? Ninguém, né? Tem nenhum nordestino, tem nenhum cearense aqui, não? Rabisaca. Eu vou explicar para vocês o que é rabisaca. Rabisaca, lá em São Paulo chama jogar as tranças. Sabe quando uma mulher olha para outra e ficou despeitada por causa do vestido da outra e faz assim, ó. Joga o cabelo que a saia vai junto.
Isso é uma rabisaca. A irmã Jezabel chega na irmã cadeira A, mas irmã... Vocês vão dar um microfone de um cearense, acontece essas coisas. Vamos lá. Irmã cadeira A irmã cadeira B não gosta de você. Eu vejo que ela dá rabisaca quando ela olha para você. E disso vai, e leva, e traz, e quem leva traz, e quem traz leva. Posso abrir um parêntese? A pior loucura que você pode cometer na sua vida, veja bem, eu sei onde eu estou, eu não sou uma criança. Eu sei o que eu estou dizendo, em nome de quem eu estou falando. Eu sei essas coisas, tá? E eu sei o que eu vou dizer. A pior loucura que você pode cometer na sua vida é abrir as portas da sua casa para aceitar alguém que vem falar de mal de pastores ou líderes do reino de Deus dentro da sua casa. Esta é a pior loucura que você pode cometer na sua vida. Veja bem, eu sei onde eu estou, o que eu estou dizendo e em nome de quem eu estou falando. E eu sei o peso do que eu estou dizendo. E eu lhe explico por quê. Quem leva traz e quem traz leva. Deixa eu concluir essa parte e eu te explico. Quando aqui irmã cadeira A, irmã cadeira B, na manipulação, chega para a irmã cadeira B, deixa aspas abertas. Deus me revelou que a irmã cadeira A não gosta de você. Eu não quero ter problema com ninguém, eu já estou orando. Deus vai derrubar por terra essa barreira. Leva e traz e leva. E as duas que nunca foram inimigas, agora fazem as pazes e devem favores a Jezabel. Não dá murro em ponta de faca, tem tudo para um tempo oportuno. Outro nível de manipulação. Eu vou já chegar naquilo que eu acabei de dizer, mas eu quero concluir essa parte, que é importante. Jezabel escreve cartas em nome de Acabe, sela com selo real, decide em nome dele. Ele mesmo nem sabia do que estava se passando. Quais os outros níveis de manipulação? Lembra que essas pessoas já ocupam funções dentro da igreja, junto à liderança, espaço, junto à liderança? Alguém vai procurar, ei, eu estou precisando conversar com o pastor, estou precisando de um conselho. Não procura o pastor não, o pastor já vive tão ocupado. Deixa que eu te ajudo. Agora imagine, você é membro de uma igreja, você procura o seu pastor 1, 2, 10, e alguém que está ali próximo a ele, todas as vezes que você vai, diz, não procura o pastor não procura a esposa dele não, ele já vive tão atarefado, ele já vive tão sem tempo, deixa que eu te ajudo. Jezabel vai manipular por meio de vínculo, de amizade através de fofoca, para levar o corpo a rejeitar a cabeça e desejar uma nova cabeça sobre o corpo. Jezabel vai manipular alegando falta de tempo para você. Outro, fica alguém doente, deixou de vir à igreja. Esse povo, usado por esta ação, pensa num povo que se mostra espiritual e que corre, que faz e que anda. Eles correm mesmo. Ficou alguém sem vir na igreja e hoje com rede social então? Vai lá. Paz do Senhor. Eu senti sua falta lá na igreja. Eu estava doente essa semana, mas me diga uma coisa aqui, o pastor já veio aqui? Não, o pastor não veio aqui não. Mas se você tivesse um dízimo alto, o pastor ia fazer uma vigília na cabeceira da sua cama. Vai alegar falta de tempo, vai alegar falta de interesse pela sua alma, porque a intenção é provocar uma distância entre a igreja e o pastor, levar o corpo a rejeitar a cabeça, que até deseja uma nova cabeça sobre o corpo. Por último, chega alguém, olha, eu quero marcar aí um aconselhamento com o pastor, com meus filhos. Quem? O pastor? O pastor não cuida nem da casa dele, vai cuidar da casa dos outros? Vai alegar falta de tempo, vai alegar falta de interesse pela sua alma, por último vai alegar falta de condições morais para continuar conduzindo a sua família. É na arma da manipulação que as pessoas começam a sair da igreja, que muitas pessoas rejeitam. Deixa eu concluir aquilo que eu estava falando, que essa parte é importante, tem outras coisas que também são e que a gente pode fazer em outro momento. Como eu disse, é a pior loucura que alguém pode cometer. Repito, lembra que nós falamos no início, ninguém é autoridade, porque a autoridade não é uma pessoa, mas a autoridade é um elemento divino que nasce na verdade eterna e que é investido sobre alguém dependendo da função ou circunstância.
Lembra disso? Ok. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Jamais cometa a loucura de abrir a sua boca para falar contra um pastor ou um líder no reino de Deus, ainda que essa pessoa esteja na sarjeta, na lama. Não cometa essa loucura, não permita isso dentro da sua casa, não aceite isso dentro na sua casa, na sua presença. Não aceite isso. Não faça isso. E eu lhe explico por que ele mostra na Bíblia. Epístola, me disseram que teve uma novela da Record, que teve uma briga do arcanjo Miguel contra Satanás, disputando o corpo de Moisés, e que a briga foi feia, o negócio foi, a espada comeu de esmola. Lá na Bíblia não tem espada nenhuma, não. Epístola de Judas, versículo 9. Quando o arcanjo Miguel foi disputar o corpo de Moisés com Satanás, veja bem o que está escrito. Não ousou, ele não puxou nem espada, nem palavra ele quis dizer, chamar Satanás de feio. Está escrito lá assim. Não ousou pronunciar juízo infamatório contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. Por que ele não quis chamar nem Satanás de feio, muito menos puxar uma espada para ele? Olhe para cá, por favor. Existem anjos, arcanjos, serafins, querubins, ou alguns invertem essa ordem, não importa. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Mantenha seus olhos aqui. Miguel é de que classe de anjo? Arcanjo, está escrito, arcanjo. Vou abrir um parênteses para dar um conselho. Sabe aquela oração que você está e alguém diz assim, irmãos, Miguel está aqui. Quer um conselho meu? Te joga debaixo das cadeiras, vai para um canto de parede, porque o bicho vai pegar. Miguel não vem carregando uma bandeja, uma chavezinha, um negócio, um papel assinado. Não, o terror vai tocar aí para cima da turma. Porque ele é de guerra. É faca na caveira o negócio. Olhe para cá. Anjo, arcanjo. Miguel é um arcanjo. É tanto que lá estava Daniel orando. 21 dias depois, chega um camarada. Olha, meu nome é Gabriel. Desde o primeiro dia, no primeiro momento da sua oração, eu fui enviado. Mas por que tanta demora, moço? Não, passar, os homens estavam em greve. O príncipe da Pérsia, um principado, se opôs a mim. E ele, que é um mensageiro, não é dos Paranauê, ficou 21 dias brigando. Chama quem? Eu vou pedir a ajuda dos universitários. Quem foi que veio? Acabou a brincadeira, teve nem graça. Por quê? Porque ele é de guerra. Acabou. 21 dias depois, Miguel vem, acabou. Chegou lá Gabriel para dar a resposta para o profeta e pronto. Eu uso essa linguagem, com essas expressões, neste momento, porque elas ajudarão você a fixar melhor o que eu estou lhe dizendo. Amém? Por isso, tá? Eu uso determinadas expressões, porque junto com a alegria do momento, o riso, você fixou na sua memória por causa da emoção que provocou. Então tá, vamos lá. Arcanjo. Satanás é que classe de anjo? Querubim. Querubim ungido, caminhava sobre brasa viva, diante do Senhor, ministro do louvor do céu. Tarará, tarará. Olhe para cá. Miguel é de que classe de anjo? Arcanjo. Satanás. Querubim. Mas ele caiu. Não importa. Não importa. Um dos maiores arrependimentos de Davi até o túmulo foi um dia. O rei estava fazendo suas necessidades. Davi, para provar que teve a oportunidade de matá-lo, corta um pedaço do seu manto. E até a sua morte, Davi se arrependia disso. Ele disse, eu cortei o manto do ungido do Senhor. Mas Deus já tinha rejeitado Saul, tinha muitos anos. Mas ele continuava sendo o ungido do Senhor, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. A pior loucura que você pode cometer é permitir que na sua presença se fale mal de um ministro no reino, ainda que esse esteja caído na lama. Não permita na sua presença.
Não deixe isso acontecer. Não permita isso dentro da sua casa. Não deixe falar mal do seu pastor na sua casa. Bote para correr, literalmente, o que eu estou lhe dizendo. Tentação é pecado. Encerrar agora. Tentação é pecado? Não. Jesus foi tentado? Foi. Pecou? Já começamos, vamos concluir. Fala para quem está do seu lado, ajuda a fixar também. Quando você fala, fala assim, ei, tentação. Não, mas diga mesmo, ei, tentação não é pecado. Agora é para você até impostar a voz, tá bom? Repita comigo, da próxima vez. Diga aí para a pessoa, da próxima vez que você presenciar alguém falando assim, eu não obedeço pastor. Imposta a voz. Eu só obedeço Jesus. Agora olha para cá e fala assim, ó, se a sua mão não coçar e fechar para você enfiar no comedor de rapadura dessa criatura, você não é crente. Pastor que blasfema, isso é Bíblia. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Pastor, é sim. Tu é um sepulcro caiado. O que estava mais perto de Paulo, ele deu um soco na boca. Tu fala desse jeito como o sumo sacerdote do Senhor. Ai, meu irmão, me perdoa porque eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal contra o anjo do teu povo, contra o príncipe do teu povo, dependendo da tradução como esteja. Tem lá um soquinho na boca de Paulo, para a garapa descer. Vai, bonitão. O problema, irmãos, é que a gente acha que não é assim. Por que essa ação que nós denominamos ação do Espírito de Jezabel consegue entrar dentro da igreja? Porque encontra dentro da igreja crente que aceita fofoqueiro falando mal de líderes. Porque aceita difamador falando mal de outros crentes dentro da igreja. E aceita com a maior naturalidade, com a maior normalidade. Ai, pastor, isso é exagero. Gostaria que nós tivéssemos tempo para falar sobre exagero e mentira. Oh, aleluia! Você não dormiria hoje à noite bem. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele não é somente santo. Ele é um Deus de um terror terrível. Ele é terrivelmente santo. O terror da sua santidade vai adiante dele. Essas ações encontram espaço dentro da igreja, porque elas encontram pessoas que quebram princípios, que não se submetem a líderes. O problema não é liderança fraca. Eu reconheço que como pastor, pensa num cara que tem defeito, sou eu. E eu não tenho nenhum problema. Isso aqui é o meu discurso para o membro da igreja que eu pastoreio. Lá estou eu no Detran. Acho que eu contei essa aqui, eu contei? Estou no Detran. Departamento de Trânsito do Estado do Ceará. Pastor. Contei isso à noite na igreja. Irmãos, o seu pastor tem algo para testemunhar. Hoje à noite. Meu Jesus. Estou sentado, tem uma senhora, 40 minutos de espera, um monte de despachante sentado e os outros alimentando ali, trazendo documento. E depois de 40 minutos, eu levantei gentilmente, por gentileza. Nós estamos ali há 40 minutos aguardando, eu estou vendo o pessoal trazendo documento aqui para esses despachantes que estão sentados. E tem uma senhora idosa ali aguardando, ela está depois de mim, a vez é dela agora, ela está ali mais tempo do que eu. Quando eu cheguei, ela já estava. Ô, senhor, me perdoe, isso não vai mais acontecer. Sentei e os despachantes continuaram levando documento. Fez 1h10, eu levantei, quase endemoniado. Eu levantei brabo. Imagina, um homem desse tamanho brabo. Eu estava maior um pouquinho. Eu levantei, quem é o chefe desse setor aqui? A senhora, sou eu. Isso é uma falta de respeito. Ela entra, meu senhor, eu fui lá na mesa dela. Isso é uma falta de respeito, isso é um absurdo. Tem uma senhora idosa sentada ali. Ela está esperando há 1h10. E tem um monte de despachante ali, os outros trazendo documento, passando na frente. E aquela mulher e eu estou esperando há 1h10. Meu senhor, se acalme. Eu vou pedir a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para lhe acalmar. Toma, pastorzão valente. Vai, bicho brabo. Eu não tenho problema de chegar isso aqui e falar essas coisas para a igreja que eu pastoreio, não. Porque ela sabe que não existe super-homem.
Agora sabe que nós queremos acertar. O caminho a gente quer acertar. Eu chego e conto de noite. Se eu me sentir atraído por uma mulher e a minha esposa estiver presente na hora, ela vai saber na hora. Se ela não tiver, eu digo depois. Eu digo, amor, eu olhei assim, com aquele olhar assim, olhe. Eu falo. Tem problema nenhum com isso. Porque quem confessa uma tentação é mais difícil estar chorando depois um pecado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Fala para quem está do seu lado, fala assim, nós somos imperfeitos. Agora abre um sorriso e diz assim, mas ele foi com a minha cara. Aí é que está, ele amou você. Eu quero pausar aqui, pastor Rafael, me orienta. Qual é a orientação que você dá? Tá, obrigado. Que quando a gente vem, vai para debaixo da autoridade dele e ele dá a ordem ali. Então vamos um pouco mais, dentro da linha que nós estamos ministrando. Então vamos recapitular algumas coisas. A ação do Espírito, que nós denominamos ação do Espírito de Jezabel, não é um demônio, mas uma ação organizada, progressiva, que se instala contra uma igreja com o objetivo de atacar a figura do pastor da igreja, para dele tirar a autoridade que está investida sobre ele. Fará isso, primeiro, afastando a voz profética, estimulando o levantamento de pecado para cima do altar, depois levantando pessoas que assumirão o lugar daqueles que eram voz profética. O ataque depois se seguirá, primeiro com arma de bajulação, até ganhar confiança e espaço, depois uma arma que nós chamamos de ocupação, que é quando essas pessoas estão ocupando estes espaços. Eu já molhei o pano todinho que me trouxeram. Por último, tá ótimo, pode deixar. Por último, nós falamos sobre a manipulação. Tem uma última arma. Olhe para cá, por gentileza. Eu não estou citando ali os textos, repito para a gente. Se depois, se for o caso, a gente passa para os irmãos as referências, tá? Tem uma arma que nós chamamos de rebeldia para a morte. Essa rebeldia para a morte, ela antecede a tentativa de tomada da igreja, ou de divisão da igreja. Eu quero citar um caso, porque aí a gente entende melhor como lidar com isso. Eu vou citar um caso que nós tratamos recentemente no Chile, com igrejas que nós reunimos lá, já tem uns anos que nós vamos, e dessa vez nós ministramos uma conferência, reunimos algumas igrejas juntos. Eu quero citar a arma e depois uma dica de como enfrentar. Porque o enfrentamento leva pelo menos 1 hora para a gente entender a base de como agir para confrontar essa ação dentro de uma igreja, na prática. A palavra de hoje ela é de identificação. Essa última palavra, que nós chamamos de rebeldia para a morte, é quando já está esse deslocamento entre o corpo e a cabeça, a igreja está dispersa, a contribuição caiu, pessoas estão deixando de vir para a igreja, aquele clima pesado no meio da igreja, a igreja está fracionada, cheia de facções, cheia de divisões lá dentro dela. E nessa que antecede essas tentativas, pastores adoecem, infartam, vem aqueles processos que nós citamos anteriormente. Como enfrentar isso? Eu quero citar um caso e botar os recém-chegados daqui a pouquinho para trabalhar. Ô meu lindão. Eu quero citar esse caso. Pausar aqui para eu citar esse caso. Talvez, porque o tempo que nós dispomos não dá a você a oportunidade de ouvir a segunda parte, não faça tanto sentido porque de agir dessa maneira, mas eu quero ir para uma prática, um caso prático. Eu vou citar uma situação para vocês. Nós estávamos com o pastor, um grande amigo nosso, lá do Chile, Barnabé Mazan, e nós reunimos 4 igrejas com pastores e membros, mais diversos pastores que viriam para participar dessa conferência. Seriam sexta-noite, sábado manhã e noite e domingo de manhã. Na sexta-noite nós ministramos essa palavra no tempo normal que ela tem. E no sábado pela manhã fomos novamente, as 4 igrejas vieram, o povo veio. E após o almoço nós estávamos com o pastor Barnabé.
liga um pastor com a esposa dele chorando muito, pedindo perdão ao pastor Barnabé por não ter ido na manhã daquele sábado para a segunda ministração na conferência. E explicou o porquê. Ele disse: olha, aquilo que o pastor pregou ontem à noite é tudo o que está acontecendo dentro da nossa igreja agora, esses dias. Inclusive, esta semana, eu fui informado por alguns irmãos da igreja que um casal que lidera os nossos jovens e o grupo de evangelismo da igreja, eles, na segunda-feira, vão sair da igreja levando mais de 60 pessoas que já confirmaram que vão com ele. E quando nós ouvimos ontem aquela palavra que o pastor pregou sobre essa ação que promove a divisão, literalmente nós estamos vivendo isso agora dentro da igreja. E na segunda-feira esse casal vai sair, nós tomamos conhecimento disso, eles já disseram, já tem tudo arquitetado, vão sair segunda-feira levando cerca de 60 pessoas da igreja. Dito isso por telefone, eu falei: Barnabé, pergunta se ele pode vir à noite para a gente conversar depois da ministração. E ele concordou em vir com a esposa, ministramos e depois sentamos com ele e fomos conversar. Eles estavam muito abalados, pastores sérios. Pastor Barnabé os conhecia de muitos anos, desde quando eles começaram inclusive antes do Barnabé, a igreja, lá na região em que estava a igreja. Quando nós fomos conversar, de fato identificamos, era essa mesma ação, aquelas pessoas que vieram de um outro ministério, que chegaram trabalhando muito, procuraram falar a mesma língua do pastor, foi crescendo ali como referência, mas agora já não estava cabendo mais e estava, eu chamo de cavando o chão por debaixo, deixando ali em suspenso, porque a qualquer hora tudo pode desmoronar. A situação era nitidamente essa. O que você faria? O que eu vou lhe dizer, eu falo pela direção que eu entendo no Espírito que eu recebi de Deus para orientá-lo. E eu perguntei para eles: pastor, você quer salvar a igreja? Eles: quero. Salvar a igreja, você entende a expressão? Eles: quero. Eles: você faz exatamente tudo o que eu disser, como eu disser? Ele diz: faço. E a esposa dele, mais firme ainda, dizia: a gente faz, pastor, pode dizer que a gente faz. Ele disse: então vocês vão fazer o seguinte: amanhã, que era domingo, pela manhã, era o encerramento, ele disse: vocês vêm para a ministração. E depois dessa ministração, eu quero que hoje ainda, você procure, hoje à noite, quando chegar em casa, você pode ligar para uns 3 ministros de sua extrema confiança. E lá, a maioria das igrejas, lá em Santiago, muitas igrejas fazem culto pela manhã. Algumas fazem à noite também. E desse pastor era à noite, e teria ceia. E eu disse para ele: olha, você procure hoje à noite ainda uns 3 de sua extrema confiança. Chame eles amanhã pela manhã na sua casa. E quando eu estava conversando com ele, não que ele citou, eu citei para ele, fui citando tudo o que eu sabia, porque é recorrente nos casos, o que aquele casal já tinha feito dentro daquela igreja, quantas pessoas com certeza já tinham tirado, e ele foi concordando. Ele disse: amanhã pela manhã, quando você sair, você vai sentar com esses 3 de sua extrema confiança, e você vai conversar com eles e dizer para eles: hoje à noite, antes do culto, eu quero fazer uma reunião ministerial, convocar uma reunião extraordinária. Perguntei a ele como era o modelo da igreja, ele disse que poderia fazer. Se você vai convocar essa reunião e você vai dizer para esses 3 lá de manhã, amanhã de manhã, tudo que você concordou aqui comigo, que você sabe que esse casal fez, prejudicando, fazendo gente sair da igreja. Porque muitas vezes os pastores tentam confrontar essas ações em gabinete, na intenção de preservar a pessoa. E todas as vezes que o pastor tenta confrontar essas ações em gabinete, ele sai de lá como injusto, e essas pessoas saem de lá como vítima de um pastor injusto que está perseguindo tanto alguém que se dedica tanto pela igreja. Você lembra da irmã cadeira A e cadeira B? Lembra daquelas pessoas que diziam: ei, eu estou me matando nessa igreja? É verdade. Jezabel vai a todas essas pessoas para que a apoiem contra esse pastor injusto que está perseguindo alguém que faz tanto pela igreja. Todas as vezes que o pastor tentar exterminar essa ação dentro de um gabinete, ele vai sair de lá como injusto e ela como vítima.
as pessoas como vítima desse pastor injusto. Eu fui e disse para ele, exponha para esses 3 tudo que esse casal fez. E era muita coisa pesada. Diga para eles, hoje à noite, na reunião, eu quero que vocês sugiram, eu vou contar publicamente na reunião, porque não há tempo no que nós ministramos para explicar como que Jezabel morre, porque ela só morre se for atropelada. Na reunião você expõe o que aquele casal fez, pode expor. Irmão, você tem que escolher se você quer ser politicamente correto ou bíblico. Não dá para ser as duas coisas, esquece esse negócio. Ou você vai ser politicamente correto ou bíblico. Não existe esse negócio de politicamente correto. Ou é bíblico ou politicamente correto. Nos moldes de politicamente correto de hoje. Exponha para eles. Hoje à noite na reunião eu vou expor o que esse casal fez. Quando eu expor, eu quero que vocês sugiram que seja tirado deles somente as funções que eles estão ocupando da igreja. Quando eles propuserem isso, eu tenho certeza, dizendo para eles no sábado à noite, que os demais vão concordar. Então, de acordo com os demais, você comunica para aquele casal que com certeza estará presente, porque eles acham que o pastor já vai concordar e deixar o povo ir. Então eles vêm. Você vai expô-los, os 3 vão sugerir que seja tirado as funções, você só vai fazer isso. Quando comunicar para eles que eles são tirados daquelas funções, eles não vão suportar a vergonha e vão pedir para que você libere eles para sair da igreja. Quando eles fizerem isso, concorde com todos, e quando concordar, manda eles sair e fica o restante dos líderes. Põe alguém para começar o culto. Depois que o povo chegar, vá para o púlpito com todos os que estavam na reunião. Conte para o povo tudo o que aquele casal fez. Conte da reunião. Conte de como foi sugerido que fosse tirado as funções. E como eles entregaram e quiseram sair da igreja. E como vocês liberaram. Irmãos, literalmente, cada letra foi assim que aconteceu. Quantas pessoas saíram daquela igreja? Só aquele casal. E as 60? Estão lá até hoje. Porque você só extermina em público. Se for em gabinete, você é o injusto. Olha para quem está ao seu lado e vai assim, tem coragem? Não, dá uma força e diga assim, tem coragem de dizer assim para o seu discípulo? Pergunte aí, você tem coragem de dizer para o seu discípulo, vai para de trás de mim, Satanás. Eu conheço um que teve. Veja bem, irmãos. Nossa função neste momento é compartilhar sobre isso. Tem uma hora que você vai doar sua vida, adoecer. Porque você está se doando ali pelo reino. Mas tem uma hora, meu filho, que o que você tem que fazer é chutar a banca, enquadrar um monte de gente, e você também estará fazendo a obra de Deus. Para o bem do reino de Deus. Entendeu? Agora essa é a hora que a esposa estiver do lado do marido e dizer assim, viu meu filho como eu estava certa? Eu dou a você o direito de dizer isso agora. Gente, pastor Rafael, eu vou pausar aqui. O que nós compartilhamos foi de forma alternada por conta do tempo, mas em outros momentos nós vamos compartilhar algumas coisas que consideramos importantes. Como eu disse, o ideal é que aquilo que nós estamos compartilhando seja ouvido pelo povo que você pastoreia na sua presença. Aqui tem pastores onde nós já compartilhamos essa palavra, igrejas aqui representadas. Eu acho que lá no Altaraguaia nós depois fomos agora, recente, 4 anos depois, para dar uma ajustada com os novos que chegaram. É um momento muito precioso. Ajusta muita coisa. Mas nesse tempo eu creio que já é importante. Alegria rever esse profeta que Deus tem jogado ele, soprado ele nessa nação, né, filho? Uma alegria, Bertani.